Oi gente, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vida Diária com Deus. É uma alegria te ter aqui para lermos juntos a Palavra de Deus. Hoje nós estamos entrando no Salmos 16. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não viu os anteriores, eu te encorajo a depois estar passando nos outros e estar assistindo diariamente para estar caminhando junto com a gente, pois nós vamos ler a Bíblia toda juntos. E como tem edificado minha vida, e acredito que vai edificar a sua também. E esse salmo de hoje é mais um salmo de Davi, onde ele mostra toda a sua fé e confiança em Deus. Eu não sei com você, mas como me encanta poder ver assim Davi, a forma como ele agia com relação a Deus, a esperança que ele tinha na vida eterna, a alegria plena de viver na presença de Deus. E isso, pelo menos para mim, me traz assim uma força, um desejo de estar cada vez vivendo mais, seguindo o exemplo de Davi. Além de, como a gente já sabe, que ele era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E esse deve ser o desejo do nosso coração. Mas vamos ler os Salmos? Eu te convido para ficar comigo até o final, para a gente estar vendo todos os comentários e entrando um pouquinho mais a fundo nesse Salmo. Vamos lá? Pegue sua Bíblia. Salmos 16. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. E a primeira coisa que eu quero que você guarde no coração desse salmo, logo no início Davi fala, protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Aqui Davi reconhece que o seu único refúgio está em Deus, que somente em Deus ele terá segurança. E eu quero te perguntar aqui hoje para você fazer uma análise da sua vida. Em que você tem colocado toda a sua confiança? Porque muitas vezes a gente fala, eu confio em Deus. Mas quando acontecem as coisas, as dificuldades na nossa vida, a primeira coisa que acontece em muitas pessoas é perguntar, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? E não confiar no plano dele para a nossa vida. Quanto Davi foi perseguido em meio a todas as guerras, as lutas que tinham, e mesmo assim ele mostra que ele colocava toda a confiança dele em Deus. E quando ele ora com aquela confiança, como se ele dissesse, né? Senhor, me protege, porque eu só tenho a ti. Eu só tenho em ti que colocar minha confiança, minha esperança. Eu não sou como os outros que colocam suas confianças em dinheiro. E no versículo 4, ele vai e diz, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses.
E aí você para e pensa, Deus vai jogar sofrimento na vida daquelas pessoas que confiaram em outros deuses. Não, eu vejo como nós mesmos, a partir do momento em que a gente coloca nossa confiança e esperança em outra coisa que não seja Deus, naturalmente nós vamos sofrer. Porque todas essas coisas são vazias. Você vê o tanto de pessoas que colocam sua força, sua segurança, por exemplo, numa pessoa, num relacionamento. E quando esse relacionamento acaba, ela entra em desespero, ela fica sem chão. E aí vem todo o sofrimento, depressão, pessoas que não suportam, tiram até suas vidas. E quando a gente coloca a nossa confiança e esperança em Deus e não em pessoas, por exemplo, ou em dinheiro, riquezas, ou mesmo em trabalhos, cargos, qualquer coisa que acontecer à nossa volta, se você perder uma dessas coisas, você vai estar tranquilo porque você está debaixo da proteção de Deus, confiando e sabendo que Ele está a par de tudo, que Ele está cuidando de tudo, que é Ele que está à frente. E quando a gente fala de dinheiro, de ter o dinheiro como um Deus, né, é a partir do momento em que Ele tem o controle sobre a nossa vida. Porque a partir do momento em que a gente controla, a gente sabe até onde ir, até onde comprar, a gente tem o domínio sobre o dinheiro, assim como todas as coisas sobre o nosso próprio corpo. Então, a partir desse momento, o dinheiro ele não vai ter domínio sobre nós, as riquezas não vão estar nos dominando. Somos nós que temos o controle. É diferente de quando você se desespera se você não tem um dinheiro, se você não tem uma coisa que você quer, você coloca... Tem gente que quer muitas roupas, muitos sapatos, muitas bolsas, né? Aquelas mulheres principalmente, né? Que sempre tem que ter uma bolsa e um sapato para cada roupa e tal, e aí enche aquele guarda-roupa, né? Eu particularmente eu vejo como a gente ter o que é necessário, porque eu tenho certeza que Deus ele se alegra quando a gente, por exemplo, recebe o nosso pagamento e aí a gente vai comprar algo que a gente gosta, algo como uma alegria pelo nosso trabalho. Mas é diferente daquela ganância de ter, aquela coisa de você colocar ali toda a tua confiança, tua vida naquilo ali, né? Realmente é fazer daquilo um Deus. E isso é algo que você precisa pensar e meditar muito hoje. Porque isso destrói vidas. As pessoas pensam que ter deuses é fazer estátuas de ouro ou ficar adorando imagens, né? Fazendo orações para outros deuses, outras pessoas que além de Jesus Cristo, mas não é isso, é o mínimo, né? Existem coisas que estão ali escondidas que se você prestar atenção, eu vou te dar um exemplo. Você tem uma família que você ama, que é uma família que Deus te deu, que você tem que honrar. Mas essa sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe, nenhuma dessas pessoas podem estar acima de Deus. Tudo que você fizer tem que ter na sua vida Deus como base, como prioridade. A partir do momento em que você endeusar um filho, ele está acima de Deus. E aí os papéis já estão trocados, entende? Nós precisamos sempre ouvir o que Deus nos diz. Os filhos são do Senhor, antes eles são do Senhor, antes de ser nossos. E o Senhor nos presenteia com essa alegria para nós sermos mordomos dos nossos filhos, nós cuidarmos dos nossos filhos para Ele, para que nossos filhos venham a seguir o seu caminho, o seu destino, o que Deus tem preparado para eles, e não para você. Entende? Então é um exemplo com relação à idolatria, com relação a deuses, que pode ser qualquer coisa. Cuidado para os seus sonhos não ser o seu Deus. Os seus sonhos
precisam ser os sonhos de Deus. E aí você ora para que Ele coloque em você os sonhos dele. Bom, eu não vou me deter muito nesse assunto, mas que você coloque e guarde isso no seu coração. Que você possa sempre chegar para Deus e dizer para Ele: Senhor, eu não tenho nenhum bem além de Ti. E que isso seja sincero do seu coração. E algo que também me chama a atenção é que Davi tem um coração grato. Se você olhar aqui no versículo 7, bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite meu coração me ensina. Aí no 8 ele diz: sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, a minha direita não seria abalada. E aí você vê como Davi tinha, aqui mostra como ele tinha intimidade com Deus, né? E que ele parava às noites para poder ouvir a voz de Deus, ouvir os conselhos de Deus. Davi, ele tinha um coração ensinável. E a gente precisa trazer isso para nossas vidas. Se colocar na presença de Deus para ouvi-lo, não simplesmente para pedir, mas parar para ouvir. Como eu sempre falo, eu tenho até um vídeo aqui, uma série sobre oração. Vou deixar o link na descrição, depois dá uma conferida. É muito bom, porque você precisa buscar essa intimidade com Deus e entender que oração não é só você que fala. Oração não é um monólogo. Oração é um diálogo entre duas pessoas. E Deus, Ele quer te ouvir, mas Ele também quer falar. E você precisa ouvir Deus. Aprender a ser sensível à voz de Deus. Para finalizar, não sei se você sabe, mas esse salmo é considerado um salmo messiânico que remete ao Messias que haveria de vir, a Jesus Cristo. Olha aqui do versículo 9 em diante, já no finalzinho, Davi ele expressa a certeza de que sua vida não acabará no sepulcro. E aí ele continua, né? Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. E aqui, esse versículo 10, eu quero te convidar a ir em Atos, porque lá no livro de Atos, muitos e muitos anos à frente, o apóstolo Pedro, olha só o que ele diz, ele remete ao texto que Davi falou lá no Salmos 16. Olha que interessante. Em Atos 2, a partir do versículo 22, ele já começa a mencionar sobre Jesus Cristo. E no 23 ele diz assim: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços de morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, aí no versículo 25, que começa a falar do que Davi tinha dito, né? A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Que lindo, né, gente? Tem gente que ainda não acredita na palavra de Deus. Tantos anos e anos depois, as coisas se confirmam de um lado ou de outro da Bíblia, né? E eu quero finalizar trazendo esse salmo, a leitura de hoje, para os nossos dias atuais. Então, quais são os pontos principais que você precisa ter para poder colocar em prática esse salmo na sua vida? Primeiro, encontre o seu refúgio em Deus. No momento em que de estresse, de tribulações, de angústias, em vez de você se recorrer a redes sociais, a se jogar no trabalho, ou na comida, ou em vícios, não, o seu primeiro refúgio deve ser Deus. Você ir lá no seu cantinho, tirar aquele momento, ficar só você e Ele, e buscar pela presença dEle, e buscar ouvi-lo, desabafar,
saber que Ele é seu Pai, que Ele está ali para te ouvir e que Ele vai te dar colo. Será o seu refúgio. Segundo, leia e medite na palavra diariamente. Ela é o seu alimento diário. É a força que você vai precisar no dia a dia para você vencer todas as coisas. É através da palavra que Deus fala com você. Se você quiser saber mais sobre a palavra de Deus, como ler, como meditar, eu tenho uma playlist também sobre a Bíblia que eu vou estar colocando aqui na descrição. E quando você puder, dá uma passadinha e assiste. Mas coloque a Bíblia também como prioridade no seu dia. Não só ler, mas meditar no que Deus quer falar com você através dela. E esses vídeos que eu tenho feito aqui, trazido para você, é justamente para te impulsionar a cada vez mais desejar conhecer da palavra. E o terceiro ponto, como eu falei no início, identifique quais são as suas idolatrias. O que você tem idolatrado acima de Deus? Dinheiro, carreira, sucesso, beleza. Tanta gente que tem vivido, colocado toda a sua vida em prol de ficar belo. Se cuidar é importantíssimo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E é uma responsabilidade nossa. Mas cuidado, para isso não estar sendo sua idolatria. Então identifique-os e tire imediatamente da sua vida. Coloque-o no lugar certo. Deus aqui e todas as outras coisas abaixo, priorizando sua família. E o quarto e último ponto que esse salmo nos convida é: viva com a esperança na ressurreição. Esse salmo nos lembra que essa vida não termina aqui. E viver isso na prática nos diz que todos os nossos sofrimentos e dores serão temporários. E isso nos dá coragem e paz para enfrentarmos as lutas. O nosso tempo aqui na Terra é tão pequeno, passa tão rápido. Construa a sua casa, o seu tesouro, não aqui, mas lá, com Deus. E você precisa começar agora. Essa esperança, ela deve moldar a forma como nós vivemos aqui hoje e nos libertar de vivermos com medo da morte, mas ao contrário, vivermos com plena certeza e alegria da salvação. E essa salvação, ela precisa ter uma convicção dentro do seu coração. Peça a Deus, pergunte para Deus, medite. Será que eu serei salvo? Leia a palavra. Busque a presença do Senhor. Você recebe essa palavra. Eu espero que tenha edificado mais uma vez a sua vida. Eu espero que esse vídeo não tenha sido mais um vídeo de tantos que a gente vê por aí, mas que realmente te conduza a uma intimidade com Deus, a uma busca maior, a sair de uma vida vazia e sem propósito. Não esquece de verificar todos os links aqui na descrição, deixar sua curtida para abençoar o canal e se você ainda não está inscrito, se inscreve, hein? Até o próximo vídeo.